Sob o governo Lula, o número de empresas em recuperação judicial atingiu um nível alarmante. Em 2025, mais de 5.600 companhias recorreram à justiça para tentar sobreviver, alta de 24% em relação a 2024, um recorde. Grandes empresas também vivem essa realidade. Ontem, por exemplo, a Raizen entrou com um pedido de recuperação extrajudicial com mais de 65 bilhões de reais em dívida. E a Justiça aceitou o pedido de recuperação extrajudicial de outra grande empresa, o Grupo Pão de Açúcar, que busca renegociar cerca de 4 bilhões e meio de reais em dívidas. Nosso comentarista de economia, Alexandre Bertoncello, fala sobre o alto índice de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Vamos ouvi-lo. Nos últimos meses, começamos a observar um fenômeno que acende um sinal amarelo na economia brasileira: o aumento do número de recuperações judiciais. Não estamos falando apenas de pequenas empresas ou negócios mal administrados. Estamos falando de empresas conhecidas, consolidadas, com histórico e uma estrutura de mercado sólida. Casos recentes, como o do Grupo Pão de Açúcar, mostra que algo importante está acontecendo. O ambiente econômico está doente. Quando as empresas desse porte enfrentam dificuldades financeiras, isso dificilmente é um evento isolado. Normalmente é um sintoma de algo muito maior. Segundo os dados do Serasa Experian, no Brasil se registrou 2.400 pedidos de recuperação judicial no ano passado, o maior número desde o início da série histórica. Setores mais afetados são justamente aqueles ligados ao consumo interno: varejo, os serviços, a própria construção civil, todos estão sofrendo. Agora, quando olhamos para os indicadores macroeconômicos oficiais, a narrativa parece muito diferente. Afinal de contas, segundo o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 2,3% em 2025. Deve crescer um pouco menos esse ano, mas está tudo bem. Quando olhamos apenas para o crescimento econômico agregado, a economia parece relativamente saudável, estável. Mas, além disso, o índice oficial da inflação, o tal IPCA, ele está abaixo de 4%, que sustenta a narrativa institucional, que a inflação está sob controle. Mas, quando olhamos de perto cada nível, nós vimos que não é bem assim. Empresas no mundo real estão sofrendo e isso está começando a afetar todo mundo. O primeiro ponto são juros elevados. Mesmo com a redução ou a expectativa de redução do Banco Central, 15% ao ano é muita coisa. Isso coloca o Brasil entre os juros mais altos do mundo. Mesmo que caia meio ponto, isso dificulta o crédito, dificulta o refinanciamento de dívida, pressiona o caixa das empresas. O segundo ponto é esse consumo fraco. Afinal, as famílias dependem de crédito para comprar. E quando o crédito é caro, as famílias já endividadas começam a consumir cada vez menos. Esse impacto aparece no comércio. E é justamente o varejo que vemos alguma das maiores dificuldades financeiras. Esse cenário cria um contraste no mínimo interessante entre supostas duas realidades. De um lado, a economia da estatística, do PIB, da inflação, relativamente tudo controlado, indicando agregados estáveis. Do outro lado, temos a chamada economia real. Empresas com dificuldades de rolar dívida, margens comprimidas e cada vez, às vezes até negativa, o aumento do número de recuperação judicial e empresas grandes começam a pedir socorro. Isso costuma ser um indicador que demonstra a tensão econômica, porque empresas grandes têm acesso a crédito, têm escala, têm estrutura financeira. Se até elas começaram a sentir dificuldade,
perguntamos o que está acontecendo? O que está acontecendo com o ambiente econômico? Será que estamos diante de casos isolados ou estamos começando a ver sinais de algo mais profundo acontecendo na economia brasileira? Porque a recuperação judicial raramente é um problema individual. Muitas vezes, ela é o primeiro sintoma visível de um ambiente econômico mais pressionado. E talvez a pergunta mais importante seja justamente essa: se tudo está bem com a economia brasileira, por que empresas grandes e tradicionais, consolidadas, estão perdendo dinheiro e entrando em recuperação judicial? E o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas que não aparecem na mídia, mas estão simplesmente caindo uma a uma? Esse é um debate que precisa ser feito urgentemente para o bem de todo o tecido socioeconômico brasileiro.